Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui a subcoordenadora do curso de gastronomia da FAT, a Tina Purcell, a quem eu agradeço bastante por ter aceitado o nosso convite e traz uma novidade, né? Traz um prêmio, um evento. Explica pra gente, Tina, como é esse evento? Bom, nós estamos realizando a segunda edição do EnChefs. Tá? O EnChefs é o encontro de chefes de Alagoas. Ele acontece em todas as capitais e ele faz parte de um evento muito maior, que é o Prêmio Nacional Doma. Tá? Então, nesse encontro são escolhidos os 3 representantes que irão para Fortaleza no final do ano nos representar. A partir daí, durante o Doma 2017, o Prêmio Nacional, um é escolhido para ser o nosso embaixador. O quanto é importante um prêmio desse para a gastronomia alagoana? Olha, ele nos representa, né? Então ele acompanha junto com o seu embaixador todo o nosso sentimento de pertença, né? Leva com o embaixador os nossos ingredientes, a nossa maneira de cozinhar, nossos pratos típicos. Então o embaixador tem por característica, o objetivo é levar consigo, por onde passar, toda a nossa identidade gastronômica. Você falou que o EnChef está na sua segunda edição, mas o Prêmio Doma também? Não, o Prêmio Doma já está na 4ª edição. Na 4ª edição. Isso. Como é que ele se desenvolve, esse prêmio? Como é que funciona o andamento dele? Bom, cada capital realiza o EnChefs. Então, agora já teve o EnChefs Piauí, o EnChefs Pernambuco, o Sergipe, São Paulo. A partir disso, cada estado tem 3 representantes. Um é indicado pelo embaixador atual, que no nosso caso é a Silvana Chamusca, eleita em 2016. Um por indicação direta e o outro através de concurso, que vai acontecer dentro do EnChef Alagoas. A gente vê que tem esse prêmio, mas quem é que promove o prêmio? Esse prêmio foi idealizado por um grupo pernambucano chamado Conforto Gastronômico. Tá? E aqui é coordenado pela Ingrid Abs. Então, ela que faz toda essa coordenação, divulgação, e nós nos tornamos parceiros desse grupo. Só reforçando, o prêmio acontece, e o evento EnChef acontece dias 14, 15 e 16... Isso, o evento ele acontece 14, 15 e 16 de setembro na FAT, onde nós vamos receber vários convidados. E o mais famoso e que realmente está criando uma certa expectativa é o Jimmy, o Ogro, muito conhecido através do programa Mais Você. Isso daí na unidade Barro Duro? Isso, na unidade Barro Duro, onde tem o curso de gastronomia da FAT. Onde tem o curso. O Jimmy vai estar desde o início? Tem dia específico? Não, ele tem um dia específico. Então, na abertura, a gente vai ter a Silvana fazendo a abertura e fazendo a recepção de todos os convidados. Nós teremos também o primeiro embaixador, que foi o Lucas Padilha. Ele também vai fazer uma aula show. Nós teremos a nutricionista, que vai falar sobre gastronomia sustentável, Maria Helena Menezes. E vamos ter também a mãe Neide fechando o evento, junto com o chefe que vai falar sobre torta capixaba, Gilson Surrage. Ainda tem um agrônomo. Sim, tem o agrônomo também, que é o Humberto. Ele vai falar um pouco sobre a necessidade ou o interesse de ter uma horta caseira, fazendo compostagem, ou seja, fazendo utilização não só do seu lixo orgânico, mas também a possibilidade de usar os PETs descartáveis como base para essa horta. E o grande momento, como eu falei, vai ser na sexta-feira, às 19 horas, com o Jimmy fazendo uma muqueca de porco. O encontro como esse mostra o quanto a gastronomia aqui em Alagoas está crescendo? Sim, não tenha dúvida, porque inclusive o próprio tema do nosso encontro é a gastronomia que desenvolve o turismo. A gente já tem mapeado que a gastronomia no mundo inteiro é o 3º motivo de transposição do turismo, né, de deslocamento do turista. E em Alagoas, alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa e foi detectado também que a gastronomia era o 2º maior motivador de vindas de turismo para a nossa terra. Então, quando a gente traz um evento como esse, a gente vai trazer o quê? A gente mostra não só técnicas, receitas, pessoas que querem interagir, troca de conhecimento. Então, as pessoas que participam, nossos alunos de outras instituições, ganham muito com isso. E sem falar que quando você realiza um concurso como esse de profissional, a gente agregou a isso o quê? A possibilidade
do participante trabalhar com pelo menos 3 ingredientes típicos da nossa terra. Então, e o concurso também acadêmico obriga ao participante a trabalhar com pelo menos um. Então, é também trazer o sentimento de pertencimento e a valorização da gastronomia alagoana, do insumo alagoano. Você falou de elementos. O que faz a nossa gastronomia ter um destaque a atrair turistas? Principalmente a cor, o sabor, a forma de se preparar. E, obviamente, a gente não pode dizer que o carinho. Nós somos o alagoano, que eu digo nós, não só o nordestino, mas a gente tem uma característica bem interessante. Nós somos um dos povos mais hospitaleiros que tem no Nordeste e acredito no Brasil. Isso se traduz no prato. Se traduz na comida, não tenha dúvida. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, acho que foi 2015, eu não tenho isso de memória, a gente fez o tombamento do sururu como patrimônio material. Então, a gente tem que realmente resgatar e trazer à mesa não só das pessoas de baixa renda, mas também para uma sociedade em geral. A gente ainda deixa à margem o sururu, porque é pescado na lagoa, mas ele é rico em nutrientes e ele sim nos representa. Ao mesmo tempo que no litoral norte, outro elemento que foi tombado como patrimônio foi o doce de caju cristalizado de Ipioca. Não estou dizendo que isso vai estar na caixa preta do concurso, não é dica, mas é a questão do sentimento, da valorização do que é nosso. A gente está começando a abraçar essa causa. Se você vai à Itália, a massa é marcada. Na França, talvez o molho? O pão, principalmente, inclusive a gastronomia francesa, ela é tombada pela Unesco. A francesa, a japonesa, a mediterrânea e a mexicana. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente for para Pernambuco, a gente vai ver a trilogia. O bolo de rolo, o bolo Luiz Felipe e o bolo Souza Leão. São tombados pelo patrimônio. Então, são esses sentimentos de, não, isso é nosso, precisa ser realmente tombado e colocado a chancela, alagoano. O que é que a gente pode chancelar além do sururu e desse doce? Olha, alagoano. Bom, a gente tem outro item que não é da gastronomia, mas é da nossa cultura, é o nosso artesanato, foi o filé do Pontal da Barra. Ele recebeu uma indicação geográfica, que isso é muito interessante. Bom, de Alagoas, eu acredito que a pilombeta realmente é um patrimônio ali da Foz do São Francisco, bem típico de Piaçabuçu. Que mais que eu posso pensar? Talvez alguma coisa mais pro sertão, não a ubuzada, que a ubuzada também a gente vê muito no sertão da Bahia, mas os nossos beijus, ali de Riacho Doce, o pé de moleque. Então, a forma como é preparada e a tradição que é passada de geração para geração é muito importante. Eu acredito que a Secretaria de Cultura, já tenha outros elementos que estejam sendo mapeados e documentados para nos servir de referência. Eu digo isso porque eu tenho uma impressão, exemplo, eu acho que o sentimento de que a gastronomia alagoana é de excelente qualidade, você tem basta ir ao restaurante, você tem uma variedade enorme e você tem uma satisfação. Se você viajar, você percebe que a gastronomia alagoana é muito boa. Mas ao mesmo tempo eu acho tão diversificada, apesar do sururu, que você pode comer bem nos mais diversos tipos de comida e nós somos, ao mesmo tempo que hospitaleiros, é uma opinião pessoal que eu quero que você comente, ao mesmo tempo que hospitaleiros nós somos bem antropofágicos, né? A gente recebe a cozinha peruana muito bem, e ela vira a nossa marca, a cozinha... Isso daí faz um pouco da marca de Alagoas, ou se diferenciar, mostrando que o sururu é um melhor caminho? Não. A gente tem, por essa característica de sermos hospitaleiros, o abraçar quem chega. Simone é fruto da terra, foi nossa segunda embaixadora e realmente mostrou a Alagoas para o Brasil através do restaurante Oanchaco, que durante muito tempo, eu pessoalmente sou fã da Simone e do restaurante, continuo dizendo que é o melhor do Brasil em comida peruana. Não, uma vez eu tive a oportunidade de promover um evento com o Celton Mello, quando eu fui buscar no aeroporto, ele fez um de Oanchaco. Exatamente. Tipo, ao descer do avião. Então a gente tem grandes chefes, a exemplo da Simone, do Lucas, do Wanderson,
do Jonatas do Aquaba, do André Generoso. Então, são pessoas que André está 30 anos no Divina Gula e que trouxe para a gente um referencial. Ele conseguiu mostrar Alagoas para o Brasil. Então, quer dizer, não é só o nosso sururu. O nosso sururu é porque realmente nós temos um diferencial. Ele habita a nossa costa de forma mais abundante do que em outros estados. E, querendo ou não, ele alimenta do pobre ao rico. E tem todas as suas características. Então, realmente, foi merecedor o título de patrimônio alagoano. Mas isso também merece uma estratégia como uma gourmetização desse sururu. A exemplo, se você for dar uma olhada, como o sururu é bem mais predominante em Alagoas, você pode ter um exemplo de um bacalhau, que antigamente era comida não tão cara. Sim. É barato, e houve todo um trabalho para que isso virasse uma comida um pouco mais sofisticada. Sururu merece esse tratamento, e eu digo isso porque recentemente nós tivemos um prêmio de jornalismo que mostrava como era catado o sururu, quem vive desse sururu, e claro, uma melhoria nessa coleta encarecerá o produto. Sim, ele vai encarecer, mas também ao mesmo tempo vai torná-lo mais popular, porque ele vai ser melhor trabalhado. Hoje existe realmente uma questão, um preconceito com relação ao sururu. Ele vem da lama, e vem da lama de uma região onde falta um pouco de, muito, né, de limpeza. Né? As nossas lagoas não são saneadas. Sim. Então, realmente existe sim um preconceito com relação ao consumo de sururu. Existe a necessidade de melhoria, de um trabalho diferenciado de algumas secretarias na região de pesca? Sim, é verdade, é uma necessidade. Há algum tempo atrás existe um resort aqui em Maceió, onde o bistrô dele chamava Le Sururu. Então, a entrada já era um sururu trabalhado de forma mais elegante. Eu tinha pratos principais com uma forma diferenciada, só não a sobremesa, que não era o sururu. Mas só o nome valorizava o produto da nossa terra. Então, o grande problema é que existe uma necessidade de tratamento de base. Tá? Saneamento das lagoas, dos mercados que ficam ao redor, da catação do sururu, da descasca do sururu, do cozimento do sururu, da limpa do sururu de forma geral, para eles poderem chegar à mesa de uma forma mais sustentável, inclusive. Mas eu lembro, criança andando pelo mercado da produção e comprando sururu a R$3, Sim. a R$4. Hoje já é uma realidade bem diferente. Você acredita que um trabalho melhor como esse, uma política melhor para o sururu como essa, pode trazer um sururu a um preço de um camarão? Não, acho que ainda não, mas próximo isso sim. Por exemplo, a gente perdeu muito uma característica da capotada. Então, se você hoje vai no mercado da produção comprar o sururu, você compra a lata ou o pacote do sururu já sem casca. Eu me lembro quando criança, quando eu cheguei aqui em Alagoas, a gente comprava o sururu no capote. Então, a gente perdeu muito isso. E agora, a gente consegue, sim, quem tem as suas fontes vai lá buscar. Mas no mercado você não acha mais isso. Ou seja, se você serve uma capotada, você já está servindo... Por que você serve a taioba no capote e não serve o sururu? É porque a taioba, ela é não só de lama, mas ela é de lama e de areia, de mar. Então, tem o seu diferencial, mas também a quantidade que é comercializada é mínima comparado com o sururu. O sururu é abundante nas nossas águas. O sururu é fantástico, sem falar no poder afrodisíaco que falam, né? E aí vem os turistas para cá comer um pouco de sururu, exageram, né? Esquecem dos outros efeitos, porque também a maioria do nosso sururu é feito no leite de coco, desacostumados, sim. Né? Aí exageram um pouco na situação. Mas a gente imagine só, a gente tem a lambreta, a gente tem o sururu, a gente tem a ostra, a gente tem o maçunim, tem a unha de velho e tem a taioba. Todos esses são bivalves das nossas praias e lagoas, mas o único que realmente é abundante a esse ponto é o sururu. E que mesmo assim sofre preconceito, porque vem da lama. Pode ser mudado. Pode. A gente está indo para um breve intervalo, o programa Ponto de Vista, que entrevista, Tina Pucel, volta daqui a pouco.
adaptadas e estão saindo rapidamente. Rapidamente. Quem é formado hoje em gastronomia, o que ele trabalha no curso e como ele aproveita de um encontro como esse? Bom, quando nós pensamos no curso de gastronomia, nós pensamos não só na questão da formação do cozinheiro, mas também do empreendedor. Então, é aquela questão do microempresário, o formador de emprego e renda, nem que seja através do AME. E quando ele encontra um evento como esse, primeiro, ele vai fazer uma formação de rede. Então, ele vai conhecer pessoas, por exemplo, do Jimmy, do chefe capixaba, do agrônomo Humberto, da nutricionista. E isso pode gerar também para eles outras redes de relacionamento. Então, formação de novos produtos, melhoria das suas técnicas, possivelmente um estágio fora daqui de Maceió, como já aconteceram várias vezes em outros eventos que nós participamos. Então, você cola num chefe desse, auxilia, ajuda, começa a trocar ideias, daqui a pouco você vai assim, ele te convida e vai fazer um estágio de 30 dias no restaurante dele. Então, tudo isso é viável. Então, quando a gente pensa num evento como esse, a gente pensa também em colocar nossos alunos não só para participar, mas para auxiliar os chefes. Então, eles ficam colados, tem todo um pré-preparo que é necessário, e aí os alunos ficam junto, curtindo e aprendendo bastante. É um curso tecnológico. Ele é um curso de graduação tecnológica, classificado como superior, com duração de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Nesse período, quais são os tipos de matérias, os tipos de ações que são trabalhados no curso? Olha, por ser um curso de curta duração, ele é voltado muito mais para as práticas. Então, já no primeiro período, o aluno encara 2 disciplinas práticas e mais 6 disciplinas teóricas. Então, ele encontra de teoria, história da gastronomia, gerenciamento, microbiologia dos alimentos, que é muito importante por conta das DTAs, gerenciamento. E as práticas é justamente as 2 disciplinas que vão dar todo o alicerce para as demais disciplinas. Então, ele tem habilidades básicas, que vai envolver cortes de vegetais, fundos, espessantes, entre outras coisas, e habilidades para proteínas. Então, ele vai ver cortes nobres de proteínas vermelhas, ovos, filetagem, crustáceos, desossa de aves, entre outras coisas. Quando ele vai para o segundo período, ele já vai com uma base para pegar lanches, cozinha fria e cozinha brasileira. Terceiro período, ele tem confeitaria básica, ele tem iniciação em enofilia e enogastronomia, que é a parte de vinhos que eu leciono, que eu digo que é a disciplina mais divertida de todas. Ele tem cozinha asiática, cozinha francesa e cozinha italiana. Quarto período, confeitaria avançada, panificação, cozinha mediterrânea, cozinha das Américas e tem serviço de sala e bar, ou seja, a parte de mixologia também. E quando vai para o quinto período, ele tem tendências gastronômicas, que no caso envolve a parte de macrobiótica, funcional, não como modismo, mas como tendência, como estilo de vida. Tem a cozinha diet, light e hospitalar, também que é um filão de mercado. Ele tem chocolates e gelados, separado de panificação e confeitaria. E tem serviço de chá e café. Aprende a fazer o café com arte, barismo. E também tem a cozinha de criação, onde é colocado o aluno à prova. Isso eu estou falando só das disciplinas práticas. Sim. Então, ele coloca em prova todo o aprendizado que ele tem durante esses 2 anos e meio. Segunda a sexta, como qualquer outro curso? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Sábados são dias letivos, não são todos os sábados que a gente dá aula, mas normalmente é de segunda a sexta. Basta procurar a FAT, como qualquer outro curso, janeiro, julho? Nós já iniciamos agora em outubro a campanha de vestibular para 2018, formas de ingressar, o vestibular tradicional, o vestibular agendado, portadores de diploma e também através de transferências das outras faculdades. Você está fazendo hoje odonto, não quer mais? Quer transferir? Transfere para gastronomia na FAT. Se bem que nós temos odonto também na FAT. Então, temos 20 cursos lá. Tá. Vocês, além do Enchef, que está na sua segunda edição, será no bairro, na unidade do Barro Duro, vocês também estão pensando no Casa Cor. Como é que vai ser isso?
Bom, que setembro passe com muita tranquilidade. Nós estamos cercados de eventos, Wendel. Não só setembro, mas outubro também. Nós vamos participar do Casa Cor com 6 jantares beneficentes para 20 pessoas. Nós fomos convidados e o tema da Casa Cor é Alagoas 200 anos. Então nós pensamos o quê? Dividir nosso estado de forma turística, como o turismo mesmo já é trabalhado, como Costa dos Corais, que é o litoral norte, Lagoas e Mares do Sul, litoral sul, Caminhos do São Francisco, que é justamente o Rio São Francisco, Maceió, região quilombola e Agreste. E cada professor vai ter 4 alunos para poder auxiliá-lo nesses jantares. Mas fora o Casa Cor, nós temos ainda o Congresso Nacional de Síndrome de Down em outubro, nós temos Semana de Responsabilidade Social agora em setembro, nós estamos participando junto com a Brasel também de 14 a 17 na Praça Multieventos, com os nossos alunos indo auxiliar os associados da Brasel no Sabores de Alagoas. Então a faculdade movimenta. E os nossos alunos são colocados à prática. Então, eles estão sempre também adquirindo e fazendo suas redes de relacionamento para também, quando se formar, ou mesmo durante o curso, ter o seu estágio. Trabalhando com comida o tempo inteiro para poder praticar, vira um curso mais caro? Não, ele não fica um curso mais caro. Ele depende do referencial. Por exemplo, me perguntaram hoje, quanto custa? Eu disse, é mais barato que odonto, é mais barato que direito. Mas por que direito se direito não tem panela? Mas tem livros e são caros. Então, não é um curso caro, em detrimento a outros cursos que são bem mais caros. Você falou de eventos como o de Síndrome de Down no Congresso Brasileiro, né? Sim. Como é que se trabalha? Como é que surgiu essa oportunidade? Nós temos um aluno com síndrome de Down, o Luiz, e ele nos proporcionou assim, um conhecimento que nós, como docente, não tínhamos, a experiência que nós não tínhamos. Então, isso também nos abriu portas para essa possibilidade. Eu estou fazendo mestrado e meu projeto inicial era justamente trabalhar com a pessoa com síndrome de Down. E no ano passado nós lançamos um projeto chamado Chefes Mais 21. Então, nós procuramos algumas associações, a exemplo do Amor 21, e no ano passado, junto com um parceiro da Sarandi, nós fizemos a primeira oficina nessa época de outubro. Foi Dia das Crianças, mas voltado para o síndrome de Down. Eu percebo que deu muito certo. Deu muito certo. E tanto é que nós fomos novamente convidados para estarmos nesse congresso, que vai ser 26, 27 e 28 de outubro, no Centro de Convenções, realizando oficinas para pessoas com síndrome de Down. Então, o Luiz vai estar com a gente, ele vai ser o nosso garoto propaganda, ele vai estar lá ensinando, manipulando. A gente está pensando em fazer oficinas de massas, né, com pães, com recheados, com esse diferencial. O que você aprendeu com o Luiz? Amor ao próximo, paciência, determinação. Ele assim, tudo bem, todos nós temos nossos dias bons e dias maus, como o Luiz também tem. Mas ele nos mostrou principalmente a questão de sermos mais abertos, menos preconceito e assim, amar mais. Ele é de um amor, de um carinho com todos, não tem maldade. Né, e se entregar de peito aberto. Isso foi muito bom, acho que não só para mim, mas para todos os outros professores. Não que ele tenha vantagens alguma com relação aos outros alunos. Não, ele não tem, até porque ele não gosta de ser tratado de forma diferente. E não deve. A única diferença é que ele tem um acompanhamento mais lento do que todos nós. Mas não quer dizer que ele precisa ser tratado de forma diferente. Isso pode ser replicado no sentido de trabalhar com mais pessoas com síndrome de Down? Sim, sim, totalmente. Cada um de nós tem um tempo diferente. Antes de tudo é uma inclusão, né? É inclusão também. Quando ele chegou para fazer a matrícula, a mãe me procurou e perguntou, Tina, como é que vai ser o dia a dia do Luiz? Eu disse, normal como dos outros alunos. Aí foi passando o tempo, a gente foi acompanhando de perto. Quando chegou nas provas, já final de semestre, eu liguei para a mãe. Eu disse, olha, cadê o Luiz? Ele disse, estava em férias. Eu disse, não, senhora. Ele ainda tem algumas provas para fazer, porque ele tirou nota baixa e precisa voltar. Eu disse, tá, muito obrigada. Ele foi.
não passou em 2 ou 3 matérias. Aí eu fiz, tem algum problema para a mãe? Ela fez, não. Eu fiz, então vamos resolver o seguinte, ele vai ficar devendo essas matérias, mas vai seguir com a turma para não perder esse elo. Porque as matérias mais importantes ele já tinha passado. E quando eu sou professora dele ainda, e aí ele faz assim, e aí minha nota, Tina? Eu disse, você tirou 9. Eu disse, ai que droga, eu queria ter tirado 10. Eu disse, Luiz, mas da próxima você tira. Então, assim, e você vê a perseverança dele, mas você vê também que ele às vezes não quer. A gente precisa ligar para a mãe e dizer, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro. E ela chega perto e consegue. Sabores de Alagoas, como você já falou um pouco disso, mas como é que vocês se preparam antes para poder oferecer essa orientação? Bom, os Sabores de Alagoas é um evento da Abrazel e seus associados. Então, eles montam uma praça de alimentação, vai ser na Multi-Eventos, nesse período, a partir das 16 às 22 horas, se não me engano. E pela parceria que a FAT tem com a Abrazel, não só com a Abrazel, mas com o Sindicato de Hotéis e Restaurantes Similares, com a BIH, nós temos uma capilaridade bem interessante. Eles convidam alunos para auxiliarem os chefes que estão, ou os associados que estão expondo nesse evento. Então, a gente faz uma pré-seleção na faculdade, passa toda uma listagem e encaminha para a direção da Abrazel, para os diretores executivos. Então, isso também faz com que os nossos alunos exercitem, aprendam mais um pouco e criem, como eu falei, uma rede de relacionamentos. Muitos já estão estagiando por conta desses contatos que eles fazem nesses eventos. Para quem não tá acompanhando a gente a partir de pouco tempo, a Tina, que é subcoordenadora de gastronomia da FAT, veio aqui mostrar que vai ter um encontro de chefes entre os dias 14 e 16 de setembro, na unidade do Barro Duro da FAT. Para entrar, inscrições... R$50. R$50. Como é que se faz para se inscrever? Preço único nos 3 dias e aí nas redes sociais. Tanto o Facebook como o Instagram, procura lá em Chef Alagoas e clica, tem um link que vai de acesso às inscrições. Então, pagou o boleto, escolhe as oficinas que quer participar, pode participar de todas, inclusive, né? E pronto, e chega lá e curtir o evento com a gente. Só detalhando que em Chefes é em de encontro, né? Chefes com S no final e da FAT. Da FAT. Coloca lá da FAT. Em Chefes Alagoas. Em Chefes Alagoas, isso. Encontro. Pois bem, e que vai ter entre os participantes, Jimmy o Ogro. McManus, o Ogro, o chefe Gilson Surrage, de Capixaba. A embaixadora Silvana Chamusca, né, aqui de Alagoas também. Mãe Neide, chefe Lucas Padilha, o agrônomo Humberto Lucas e a Maria Helena Menezes. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Tina, por vir aqui divulgar aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Como eu falei, pode convidar mais vezes, que falar de gastronomia é sempre um prazer. Muito bem, o programa Ponto de Vista segue, a gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu agora recebo aqui o Josuel de Albuquerque, ele que é representante da qualidade do Senai, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. E agora vamos falar um pouco sobre a questão do gás, o gás veicular. Antes de tudo, conversava contigo, eu sou de uma época que muitos carros eram modificados para poder usar o gás natural, o GNV. E isso daí, aos poucos, a questão de preço modificou. Hoje, qual a vantagem de você ter um carro com GNV? Wendel, a vantagem hoje ela é bastante interessante do ponto de vista econômico. Hoje, a economia gira em torno de 50% a 60% comparado ao uso da gasolina. O preço médio hoje da gasolina está em torno entre R$ 3,95 e R$ 4,15. Houve um aumento aí dos preços da gasolina em torno de 10% somente no mês de setembro. Então isso acaba, de certa forma, ajudando e melhorando essa autonomia do GNV com relação à gasolina. O custo
o custo-benefício do GNV com relação a valores representa hoje 37% a menos comparado à gasolina. Em relação ao consumo, hoje gira em torno de 23% a mais. Se nós colocarmos 1 litro de gasolina num veículo de médio porte, hoje ele faz em torno de 10 km com litro. Com 1 metro cúbico de GNV, esse mesmo veículo vai fazer em torno de 13 km com litro. Então, no final do somatório, isso vai gerar uma economia aí de 50% a 60% com relação à gasolina. Um carro popular, se ele quiser colocar gás natural, ele gasta mais ou menos quanto? Olha, hoje a instalação do GNV com o kit de 5ª geração, que é um kit bem mais automatizado, é um kit com central eletrônica, um gerenciamento eletrônico de todo o motor, ele gira em torno de R$ 4.500. Isso daí dá para compensar fácil? Olha, segundo cálculos que foram feitos, para que o consumidor ele instale o GNV no seu carro, ele precisa rodar pelo menos 50 km por dia. Certo. Então, com essa distância percorrida por dia, ele se torna bem atraente, sim. E no período de 10 a 11 meses, ele vai estar tendo o reembolso desse kit GNV. E a partir daí, ele vai ter somente resultado positivo. Isso daí de 50 km por dia faz o quê? Um taxista, uma pessoa que faça entregas, alguma pessoa que trabalha com carro direto, não é isso? Olha, hoje eu diria que as pessoas que trabalham no comércio em si, que moram na parte alta de Maceió, Benedito Bentes, naquela região alta, que já gira em torno de 20 km por dia. Para descer e para voltar. Para descer e para voltar, e às vezes na hora do almoço ele acaba dando aquela saidinha, vai ao médico. Essa pessoa ela já se enquadra nesse perfil de usuários do GNV. Isso é o que o Senai recebe, por exemplo, de pessoas interessadas, é mais ou menos nesse perfil. Sim, sim. Bastante pessoas nesse perfil, e hoje o que a gente tem percebido é que houve um acréscimo dos veículos que estão sendo convertidos ao GNV, veículos de um porte um pouco maiores, como os veículos SUV, como Rangers, como é que a gente chama? Picapes, essas caminhonetes de um porte um pouco maior, que o consumo acaba sendo um pouco maior que os veículos de pequeno porte. Então esse usuário que antes só usufruía do veículo consumindo gasolina ou álcool, hoje ele está partindo para o GNV para ter uma autonomia maior e um custo-benefício melhor. O que o Senai oferece ao consumidor, ao condutor, em termos de orientações para o GNV e em termos de serviços do GNV? Olha, o Senai foi pioneiro aqui em Alagoas, como organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro. Na verdade, quando o Senai entrou com isso, não existia em Alagoas, era meio que precário o comércio. Então, para evitar que houvesse instalações irregulares, como botijão de gás, e aí houver alguns casos de acidente, o Senai entrou como um organismo acreditado pelo Inmetro e vem executando serviços de inspeção para oferecer uma maior garantia a esse público que deseja utilizar o GNV como combustível. Então, hoje a gente oferece um serviço especializado com técnicos e engenheiros responsáveis para dar maior segurança a esse público que deseja realmente converter o seu veículo ao GNV. Pensando dessa maneira, você antes tem que procurar uma empresa que faça a mudança ou vai direto no Senai? Inicialmente, antes de tudo, o proprietário do veículo ele deve procurar o Detran e solicitar uma alteração de característica. Posteriormente a isso, ele vai em uma convertedora, essa convertedora ela tem que ser registrada no Inmetro, e aí vai fazer a conversão desse veículo. Lembrando que tanto o cilindro, quanto o redutor de pressão, toda a tubulação, ou seja, todos os componentes do GNV, ele deve ser homologado pelo Inmetro. E isso daí, tem muitas convertedoras hoje? Hoje nós temos 5 convertedores aqui no estado de Alagoas. Hoje já foi um número bem maior, né? Sim, já foi um número bem maior. Aí houve aquela época, como você mesmo falou, que não era mais atrativo a instalação do GNV e acabou desestimulando algumas dessas empresas, e hoje nós contamos com 5 empresas. Quando se pensa de uma certa maneira nessa conversão, obviamente diminuiu porque o consumidor mais amplo, o consumidor mais básico, deixou de ver vantagem. Como hoje
o preço da gasolina, como você citou no início, pode influenciar até um retorno de um consumidor, não aquele que anda de 10 quilômetros, mas de repente um que anda de 30, 40? Sim, é verdade. Está realmente muito atrativo essa questão do GNV. O custo-benefício do GNV hoje ele é muito grande, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental também. O GNV é um combustível limpo, ele é um combustível que não polui tanto quanto a gasolina. Então, isso é realmente um atrativo muito importante. Tinha aquele mito de que o GNV acabava danificando o motor. Isso realmente é um mito. O GNV ele não danifica o motor. Não resseca o motor? Não resseca o motor. O que acontece é que as pessoas, por utilizar o GNV, ele ser um combustível mais econômico, as pessoas acabam esquecendo de fazer a manutenção regular do seu veículo. E acaba chegando num estado de deterioração, onde acaba danificando o cabeçote, danificando inúmeros outros componentes desse motor. Quais os principais cuidados que se deve ter com um carro com GNV? Olha, os cuidados eles são basicamente os mesmos para o veículo que não tem o GNV. Mas eu diria que a troca regular do óleo do motor, verificação de cabos de vela, as próprias velas de ignição. Isso são itens que devem ser verificados com uma frequência constante. A questão também a gente considera que o GNV é um combustível meio que periculoso por conta da pressão que está contida dentro do cilindro. Então, precisa se fazer realmente uma manutenção também nessa instalação, anualmente, numa convertedora, ver se realmente está tudo ok. E fazer regularmente aquela inspeção periódica. Essa é anual e obrigatória, ela é compulsória, ela é determinada por uma portaria do Inmetro. Então, o cidadão que converte seu veículo ao GNV, ele passa por uma inspeção inicial e anualmente, a cada 12 meses, ele tem que voltar a um organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro para fazer essa verificação de todos esses itens. E aí é verificado todos os componentes que agregam segurança para o veículo, não só os itens de GNV, mas como conservação dos pneus, a questão de iluminação, de sinalização, a gente verifica os faróis, se eles estão alinhados. Um dos itens muito frequentes de serem reprovados são lanternas de freio. A pessoa acaba queimando uma lâmpada e a pessoa acaba esquecendo de fazer a substituição. Isso pode ser um agravante quando à noite você não fica com visibilidade clara do veículo que vai à sua frente, pode acontecer uma colisão. Então, todos esses itens a gente julga como itens de segurança. Então, são realmente verificados na inspeção. E caso venha algum desses itens ser reprovados, o proprietário vai ter 30 dias para corrigir o item e voltar para concluir o processo de inspeção. Quando você falou da periculosidade, qual o grau de risco desse carro tendo um cilindro? Isso daí desperta medo dos mesmos? Olha, se a instalação for feita em um local não apropriado, um cilindro sem procedência, pode acontecer como vem acontecendo aí em várias regiões do país. Mas em quase que 100% desses casos foi verificado que a instalação não foi feita em uma oficina credenciada pelo Inmetro, não foi feita a inspeção periódica do GNV. Então, isso realmente pode causar esse tipo de acidente. Existe um outro fato também que as pessoas, além de não fazerem a inspeção periódica anual, acabam não fazendo a requalificação do cilindro, que é feita a cada 5 anos. Então, nessa inspeção que a gente chama de teste hidrostático, é colocada uma pressão de mais ou menos 300 bar, que é uma pressão acima da pressão normal de trabalho, e aí é verificado se há alguma dilatação, alguma deformação desse cilindro. Então, fazendo essa inspeção periódica, como já havia dito anteriormente, fazendo essa verificação, esse teste hidrostático do cilindro, a probabilidade de que haja um acidente desse nível é muito pequeno, é praticamente inexistente. Mesmo com uma colisão? Mesmo com a colisão. Existe uma válvula no cilindro que é chamada de válvula de corte. Então, a partir do momento que há uma colisão e há uma ruptura da tubulação de alta pressão do GNV, essa válvula automaticamente ela se fecha, impedindo que os gases eles sejam expandidos. Então, o cilindro, todos os sistemas agregados ali, eles são feitos para evitar qualquer tipo de acidente grave.
Hoje, então, é um veículo com material seguro. Seguro, sim, seguro. A gente tem também a informação de que, tipo, você citou até um pouco disso, que você tinha, pelo menos os mitos, né? Era que você tinha os canos, as mangueiras, tudo que envolvia ressecava, se desgastava de uma maneira mais fácil. Isso daí, além da manutenção, há um desgaste mais rápido do que o desgaste de outros combustíveis? Olha, o que acontece é que, por ser um combustível gasoso, a gente chama de seco, o motor ele precisa trabalhar numa temperatura um pouco mais elevada do que comparado ao álcool e à gasolina. Mas que não existe nenhum impedimento para que seja instalado, não existe nenhuma ressalva feita por algum fabricante de veículo. Inclusive, existe veículo hoje que já vem com o kit GNV instalado de fábrica. Então, é o Siena, né? O Siena Tetra Full. Não é isso? Ele já vem com o kit já de fábrica. Então, é o mesmo motor que o veículo que não vem de fábrica. Então, tem duas versões, um que vem com o GNV e outro que não. Então, o motor é o mesmo. No caso de um Siena, dá resultado? Dá resultado, sim. Dá resultado. A frota é bastante grande aqui em Alagoas, principalmente utilizada por taxistas. Ele é bastante atrativo, o veículo. E um carro, como ele vem de fábrica, ele traz uma segurança ou uma qualidade maior em termos de... Olha, eu não diria... Ou não tem diferença? Não, eu não vejo uma diferença. O que acontece é que esse carro vem com a instalação padronizada já de fábrica, com todo o kit, então é feito já na própria montadora lá, a conversão. A gente percebe que no aspecto visual, muitas das vezes, a aparência ele está um pouco mais bonito. Mas do ponto de vista de segurança, é a mesma segurança de um veículo convertido em uma das convertedoras aqui de Alagoas. E a mesma potência, tudo isso... É, a mesma potência. Hoje a gente tem um kit de quinta geração, como eu falei anteriormente, que tem uma questão muito melhor com relação à autonomia e com relação à perda de potência. Antigamente a gente não tinha os bicos injetores de GNV, a gente chamava de dosador, e então era um misturador que entrava diretamente no coletor de admissão. Hoje não, hoje nós temos 4 bicos injetores, um para cada cilindro, e a injeção é feita de forma eletrônica, tem um gerenciamento eletrônico, então a perda de potência hoje praticamente não existe. Porque antigamente até para subir uma ladeira era difícil, né? Realmente. Você tinha que desligar. Tinha que desligar, passar para gasolina, gasolina, mas hoje praticamente é imperceptível essa mudança. Esse kit de quinta geração, ele faz essa mudança automaticamente. Você vai subir uma ladeira, vai fazer uma ultrapassagem, ele identifica que você está precisando de mais potência e faz essa mudança automaticamente e você, como usuário, como motorista, é imperceptível. Você não consegue perceber essa mudança. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Josuel de Albuquerque, ele que é representante de qualidade do Senai, tem falado para a gente sobre as vantagens, sobre as características, tudo sobre a questão do combustível GNV, o gás natural. A gente vai para um breve intervalo, o programa Ponto de Vista volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista, esse é o último bloco. Eu estou aqui com o Josuel de Albuquerque, ele que é representante de qualidade do Senai. Estamos falando aqui sobre o veículo com o combustível GNV, o gás natural veicular. Josuel, um dos grandes atrativos que se pode dizer hoje é que há uma lei aqui da Assembleia recentemente de mexer, que já foi sancionada pelo governador, que muda a alíquota do IPVA para carros com GNV. O que é que foi modificado? Esse é um novo atrativo do GNV, é a Lei 7.862, de dezembro de 2016. Ela altera a Lei 6.555, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o tratamento tributário relativo ao imposto sobre a propriedade de veículos, que seria o IPVA. Para dar mais, que eu posso dizer, mais vantagens a esse consumidor, e pensando do ponto de vista do meio ambiente, o governo do estado ele reduziu essa alíquota, tanto para os veículos convertidos ao uso do GNV, como os veículos híbridos.
Então, a alíquota hoje, ela varia de 2,75% do valor do veículo. Esse valor é calculado tendo como índice a tabela FIPE. E esse valor pode chegar a 3,25%. Então, varia de 2,75% a 3,25%. E aí, a partir dessa lei que foi promulgada pela Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado, né, assinado pelo governo do Estado, ele passa para 1,5%. Então, a depender do veículo, da potência do veículo, esse desconto pode chegar a mais de 50%. Então, é um atrativo muito interessante. Se a gente tiver como base hoje um veículo que o IPVA custa R$ 1.200, provavelmente esse cidadão, no próximo emplacamento, ele vai pagar R$ 600, se ele tiver o GNV instalado. É uma excelente economia que nem todo mundo está sabendo, né? Sim, As pessoas ainda não sabem dessa lei. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 3 de março de 2017, então foi promulgada nessa data, mas que muitas pessoas ainda não têm conhecimento dela e precisa procurar um dos postos da Cefaz, eu diria que o posto de Jacarecica, procurar saber como é que faz para ter esse desconto. Isso daí é mais uma vantagem do GNV. A gente falou um pouco do valor de combustível, tudinho. Eu queria um pouco mais de detalhe sobre a autonomia. O que é um carro normal com combustível como gasolina, o que é o carro hoje com gás. Como é que isso funciona? Olha, esse é um dos grandes e diria que um dos maiores realmente atrativos. Um carro popular hoje, ele tem autonomia de em torno de 10 km com litro. E é o preço hoje de R$ 4,15, é o que a gente está encontrando na maioria dos postos aqui de Maceió. O GNV, ele custa R$ 2,49 a R$ 2,55. Então, a gente tem uma redução aí de mais ou menos R$ 1,50. E aí, fazendo os cálculos, dá 37% de diferença. É uma diferença bastante elevada, uma economia bastante significativa. E outro ponto ainda mais atrativo é a autonomia. O veículo com a gasolina, ele faz 10 km com litro em média. O veículo convertido ao GNV, ele vai fazer em torno de 13. Então aí a gente já tem uma diferença aí de 23% de autonomia a mais a 1 metro cúbico de gás com relação a 1 litro de gasolina. Deixa eu tentar ver o seguinte pensamento. Eu entendo que a autonomia em termos de gasto é melhor, mas exemplo, um carro que tenha um tanque de 45 litros, tanque comum, né? Um de 45 a 50 litros. Se ele faz 10 km por litro, teoricamente ele faz 450 km por tanque. Isso. Quando se transforma num gás, o que é que isso significa? Então, encher o tanque de gás faz um carro percorrer quantos quilômetros? Isso vai depender do tamanho desse cilindro, do cilindro de GNV. Quais são os tamanhos? Olha, a partir de 7,5, 7 metros cúbicos e meio é o que a gente tem aí no mercado. 7,5 e varia até 20 metros cúbicos, que caberia num carro popular. Então, de 7,5 a 20 Um carro popular suporta ter, sem grande tomada de espaço, 20 km? Então, teria que ser um carro de um maior porte para chegar a esse nível. Uma caminhonete, por exemplo, para chegar a 20 metros cúbicos. O que é o mais comum? O mais comum é um de 10 metros cúbicos. De 10 metros cúbicos. Isso. O de 20 só uma caminhonete, uma caminhonete, geralmente esses carros de maior porte que tem uma mala um pouco maior, esses carros sedãs. Porque ele ocupa bastante espaço. Ele ocupa bastante espaço. Mas se a média é o de 10, quanto? Olha, a gente levando em consideração que ele vai fazer em torno de 13 km por metro cúbico, a gente teria aí 130 quilômetros com um cilindro de gás. Ou seja, ele é um carro bom para girar na cidade. Sim. Sim. Se você for para longas distâncias. Para Salvador, você já vai ter uma dificuldade de encontrar. Isso. Nem todo posto tem GNV. Nem todos os postos tem. Você tem que entrar no site e fazer, em alguns sites que tem, e fazer a sua rota e ver quais os postos que tem o abastecimento. Exemplo, não sei se você já viajou para Salvador, pela linha verde. A linha verde você pega uma quantidade enorme. Realmente você vai ter uma dificuldade enorme nesse percurso. Então, em certo momento, você vai precisar misturar os combustíveis. Isso, utilizar ou a gasolina ou o álcool. Isso daí é o que acontece. É mais vantagem para quem circula na cidade?
Olha, é bastante vantajoso para quem circula na cidade, mas para quem vai para o interior do estado, aqui no caso Alagoas, é bastante atrativo. Como é que está a questão de postos no interior de Alagoas? Olha, nós temos postos aqui em Maceió, nós temos, acredito que um posto em Arapiraca e um posto em Penedo também temos um posto. Mas por que, Josué, não tem mais postos assim? Olha, a dificuldade é a tubulação. A tubulação para levar esse combustível até lá. Arapiraca, por exemplo, o combustível é levado em carreta, num caminhão, em cilindros que compõem a carroceria, cheia de cilindros, e é colocado abastecido dessa forma. Penedo, eu acredito que já tem uma tubulação, inclusive essa tubulação ela já está sendo levada, já tem uma obra aí, acredito, da Algás, que está levando esse GNV via tubulação para Arapiraca. Então a previsão é que em 2018 esse GNV ele chegue canalizado em Arapiraca. Acredito que já está em torno ali na região de São Sebastião a tubulação. Existe você que tem contato diário com os consumidores de GNV? Existem expectativas, existem pedidos desses consumidores? Eles desejariam algum tipo de melhora na parte de GNV? Como é que fica o grau de satisfação? Olha, a gente tem medido o grau de satisfação, tanto do nosso atendimento lá do Senai, do setor de inspeção veicular do Senai, quanto também com relação ao custo-benefício do GNV. Existem aquelas pessoas que estão insatisfeitas, mas são aquelas pessoas que a gente identifica que estão fora daquele perfil de pessoas que rodam até acima de 50 km por dia. E aí realmente não é vantajoso para essas pessoas. Aí elas ficam um pouco insatisfeitas por conta da inspeção periódica, tem que fazer anualmente, por conta da requalificação do cilindro. Então, há essa insatisfação, mas dos usuários, como taxista, como esse novo transporte aí por aplicativo, que está sendo bem atrativo para algumas pessoas, essas pessoas realmente têm dado um sinal positivo para a gente de que realmente está valendo a pena. O que seria algo que poderia melhorar ainda a qualidade deles? Seria o preço? Seria os carros híbridos aparecerem mais? O que é que poderia melhorar? Olha, com relação ao GNV seria o preço. Se realmente tivesse uma tarifa um pouco menor, talvez isso fosse ainda mais atrativo do que o que é hoje. Para pessoas, exemplo, que desça de uma parte alta e de volta já valesse a pena. Sim, sim. Aí a gente já entraria num novo público, que seriam essas pessoas que rodam, por exemplo, até 30 km por dia. Que eu acho que é a grande maioria, né? A grande maioria, sim. Nesse sentido, né? Você acredita que tem ideia de quantas inspeções são feitas pelo Senai? Olha, com relação à GNV, a gente faz uma média de 2.500 inspeções anual. Certo. Voltada ao público do GNV. E de vistoria e inspeção para novos carros? Olha, a gente tem aí em torno de 200 veículos sendo convertidos por ano. Por ano? Por ano, 200 a 250 por ano. É um número considerável, mas que já teve mais no início, quando você mesmo falou que o GNV era bem mais atrativo. O Senai pensa esse setor também como um momento de qualificação sobre o GNV? Como é que isso é feito? Olha, a gente já teve, inclusive nos cursos técnicos do Senai, um módulo voltado para o GNV. Então, o aluno ele pagava uma carga horária, acredito que de 60 a 80 horas, e ele tinha um instrutor que era da área de GNV, que era de lá do nosso setor de inspeção veicular, um técnico especializado que passava essa carga horária e inclusive fazia a parte prática lá dentro do setor de inspeção veicular. Eu não sei com relação à grade curricular se ainda existe essa questão do GNV, mas a maioria dos cursos técnicos da área de automotiva, ela contemplava esse módulo de GNV, que era justamente para que o técnico em mecânica, quando ele saísse pronto para atuar, tanto na área de gás, quanto na área da gasolina mesmo. Ele tinha uma noção total de todo o sistema de gerenciamento do motor. Você é o representante da qualidade. Mas é qualidade ligada a esse setor ou contempla outros setores? Não, é só voltada ao setor do GNV, que a gente chama de NAIV, lá, Núcleo Automotivo de Inspeção Veicular do Senai. Então, sou o representante da qualidade lá desse setor. E o que significa ter qualidade nesse sentido? Olha, significa fazer um serviço ao qual o cliente ele sai satisfeito, a gente tenha um padrão de qualidade, a gente
como é que se diz, deixe de certa forma o nosso cliente satisfeito, mas que a gente mantenha um padrão de qualidade com relação aos itens que serão inspecionados, que isso é um critério muito importante, que a gente não pode, de forma alguma, cometer erro nesse sentido. A gente não pode deixar passar itens que a gente julga como segurança de forma aleatória, sem julgar, sem realmente verificar se esse componente ele está adequado ou não. Então, essa minha função é basicamente essa. Vocês acompanham, inclusive, os fornecedores? Por exemplo, quem fornece cada material? Olha, existe fornecedor recusado, por exemplo? Sim, existem inspeções inadequadas. Existem bastante inspeções inadequadas, onde a gente percebe que os componentes eles não foram instalados de forma adequada, que o suporte do cilindro, por exemplo, onde vai fixar o cilindro, ele não é homologado pelo Inmetro, então esse suporte ele volta. Vários outros itens que realmente, a tubulação que não é homologada. Então, esses componentes, a forma como foi instalado, o local que foi instalado, muitas das vezes o proprietário coloca embaixo do veículo e às vezes o carro não tem aquela dimensão específica para caber um cilindro naquele local. Então, esses itens, esse tipo de instalação, a gente faz a reprovação. Pois bem, estou aqui com o Josuel de Albuquerque, representante da qualidade do NAIV, do Senai. Eu quero agradecer. Muito obrigado, viu, Josuel? Obrigado a você pela oportunidade. Caso algum ouvinte tenha alguma necessidade, alguma dúvida, ele pode procurar o Senai. O Senai tem técnico especializado para tirar realmente essa dúvida. Estamos à disposição. Pois bem, a gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais.